Policial penal armado não é dentro da penitenciária. Ah, tá? não é dentro? Não. Dentro da penitenciária você não pode andar armado? Como que existe a defesa daí do policial penal ali dentro? O policial penal, o agente de reclusão, o agente penitenciário, o guarda de presídio, nós somos reféns 24 horas, durante o plantão todo. De repente, uma rebelião. Bom. Como que é o procedimento, Arnaldo? A gente brinca dentro do presídio, assim, porque tem também, sabe, a parte boa das brincadeiras. Você entra pra dentro do presídio, você nunca entra pensando vai ter uma rebelião. Mas a gente chama de leitura do presídio. Geralmente, a gente bate papo com os presos. Chega lá assim, daí, bom dia, rapaziada. A contagem, quantos tem aí? Dependendo da forma que os presos respondem, a gente já sabe como é que tá o clima da cadeia. Isso é fato. Uma das coisas que mais me impactou lá no meu começo da carreira foi ver um preso sendo esfaqueado. Então, isso daí pesa. A gente fica Dentro ali da prisão. dentro da prisão. Fechava o olho pra dormir e ficava lembrando, né, do cara furando o outro. E a gente acaba olhando, né? Você não consegue não olhar. Ele ali, né, na sua frente, a poucos passos. Casar com o preso enquanto ele tá preso. Enquanto ele tá preso. Mas aí tem a Quantas relação vezes? sexual que é o dia ali que Da visita. Tem, da visita. tem a visita íntima, né? A visita íntima é direito do preso, inclusive. Tem lá o motel, né? O policial penal, ele não guarda apenas chaves, mas também silêncios. Ele vive no limite tênue entre o caos e a humanidade, entre a disciplina e a bagunça. Enquanto o mundo segue livre, ele permanece ali, guardião de destinos interrompidos. E hoje, aqui na nossa mesa do poder, vamos conversar com o policial penal aposentado Arnaldo. Bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, Arnaldo. Mas antes de começar essa conversa bafônica, Arnaldo, eu quero falar para o nosso seguidor, e você já está nos seguindo nas redes sociais? Estamos aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok e na TV+. Seja bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado, doutoras. Obrigado pelo convite, por poder representar os policiais penais do Paraná. Eu acho que antes de tudo, né, Rô? A gente precisa saber quanto tempo o Arnaldo Quanto trabalhou como policial penal. Não, e eu, além disso, Arnaldo, você me corrigiu, eu acho que foi uma correção super válida. Eu ia falar carcereiro, e você falou, não é mais carcereiro, é policial penal. Isso mesmo. Hoje, policial penal, mas lá no começo, né, eu comecei lá em 1990 como agente de reclusão. Agente de reclusão. Tem policial penal hoje que nem sabe o que a gente teve essa 90, não era nem nascida. Não, pois é, eu já estava lá trabalhando. E eu já estava lá no cárcere. Por que falam carcereiro, né? Às vezes muitas pessoas falam pra gente, nossa, você é carcereiro? Por quê? A gente tá lá dentro do cárcere, né? Mas era agente de reclusão. Antes disso ainda foi guarda de presídio. Depois, em acho que 91, eu não quero muito pensar aqui em datas, porque é difícil, mas mudamos para agente penitenciário, e na emenda constitucional de 2019 a gente se transformou em policial penal. Não mudou só a nomenclatura, é claro, né? Mudou também o respeito, as prerrogativas. Então ficou bom, né? Porque, nossa, agente de reclusão nada mais era que um carregador de chaves. Era para manter o preso. Hoje não, né? Hoje a gente fala, quando fala de tratamento penal, de custódia de presos, são inúmeros atributos que tem um policial penal hoje. Fazem a guarda do presídio, né? Mas faz também busca de presos, tem hoje tornozeleira eletrônica, tudo isso é feito pela Polícia Penal. Houve, na verdade, então, uma dignidade à profissão. Dignidade. Vocês foram mais enaltecidos, né? Nossa, muito. Mas assim, continuam com aquele contato tete a tete ali com o presidiário, Arnaldo. Com certeza. É isso? O foco principal do policial penal, na verdade, é cuidar da penitenciária. Aí tem, né, lá o SOI, que é um setor de operações especiais, tem o SOT, que é das escoltas, tem as da tornozeleira eletrônica, mas o policial penal intramuros é a guarda do preso, né? É fazer esse contato ali. A gente costuma dizer assim, que o policial penal, né, o agente, eles chamam agente de guarda, sabe? Ô, seu guarda, tal. É o elo de ligação do preso com a sociedade, né? Então, a gente tem muito disso aí. Arnaldo, você trabalhou como policial penal, né?
Quando a gente fala em penitenciária, a gente também fala policial penal dentro do cadeião? Sim. Ou tem diferença? Nenhuma. A nomenclatura hoje de policial penal é o próprio, é o mesmo agente de reclusão. Vamos dizer assim. O que mudou foi que a gente teve uma valorização, sabe? Porque a gente hoje faz parte, de fato, das forças de segurança. Uhum. Porque o fato de ser polícia, né? Hoje tem a polícia científica, polícia militar, polícia civil e polícia penal. Até 2019, eram os agentes penitenciários. Uhum. A polícia científica também não era polícia, né? Mas era polícia militar, polícia civil. Hoje não, mesmo a gente sendo policiais penais, a gente continua cuidando dos presídios, a gente faz a geral lá dentro dos presídios, leva o preso para o atendimento, leva ele para a escola, leva para o setor de trabalho. Então essa é a função do policial penal dentro da penitenciária. Vocês têm algum preparo? Sim. Emocional, físico? Então, assim, nós temos a escola. Um suporte também. Porque eu acho que não adianta ter o preparo, mas aí lá, quando você está lidando com aquelas adversidades, você vai ter que ter um suporte também, que acredito que seja bem difícil, né? Olha, falar assim, a minha turma de 1990 foi a primeira turma a fazer a escola penitenciária. Uhum. Antes disso não existia, era só, o pessoal era pego, inclusive eu fui CLT, como, mesmo tendo feito o concurso, mas o nosso concurso a gente entrou como CLT e fizemos o curso de formação de 40 dias. Hoje não, hoje o curso de formação que existe na Polícia Penal, a SPEN, que é a Escola Penitenciária, é um curso longo, nossa, é maravilhoso, o curso abrange tudo, desde noções de direito, tratamento penal, preparo físico, como você disse, tem que ter um preparo físico, né? mental e também com armas, né, porque hoje o policial penal anda armado. No meu tempo, é importante para defesa, né? Sim, a gente... Não, só que daí tem um detalhe que é totalmente diferente, né? Quando se fala o policial penal armado, não é dentro da penitenciária. Ah, tá? não é dentro? Não. Dentro da penitenciária você não pode andar armado? E como que existe a defesa daí do policial penal ali dentro? Então, assim, ó, vamos falar de... Cacetete, Arnaldo. Não existe nada. Olha, um termo que a gente usava muito lá no passado é assim, que o policial penal, o agente de reclusão, o agente penitenciário, o guarda de presídio, como os presos chamam a gente de seu funcionário, ou guarda, ou seu guarda. Só que eles chamam toda a gente de senhor, temos respeito. Nós somos reféns 24 horas, durante o plantão todo. Nós somos reféns, porque a gente não anda armado. O que a gente tem que ter lá dentro, cada um que tem a consciência de se cuidar e cuidar do companheiro. E fé em Deus, né? E fé em Deus. E fazer. Porque você tá ali assim, ó, é uma linha tênue, assim, tipo, se eles planejarem de fazer uma rebelião, eles vão fazer. Com o policial refém ou até com outro preso refém. Isso, o que muda nesse caso? Muda a negociação, mas o agente policial, ele é refém durante os 24 horas. Isso é fato. Quando que se arma dentro do presídio? Quando tem aquelas que a gente chama de geral, que é uma revista geral. Quem entra armado? É os grupos de operações especiais. Eles sim, mas só que nesse momento deles entrarem lá dentro, vai estar a cadeia tá trancada, vai abrir... Tá todo mundo já naquela situação. Sim, nem abre. Por exemplo, começou o dia, vai ter geral, você não entra, não vai ter soltar o preso pro setor de trabalho, pra escola, para atendimento, e eles já percebem, né? A não ser que você faça, como a gente fez muitas vezes, que fazem ainda hoje, que é aquelas surpresa, né? Começa às 6 horas da manhã. Então as equipes são formadas, não tem que fazer de tudo para não vazar informação, para a gente dar, assim, vamos usar os termos que a gente usa, dar o bote, que é pegar o preso de surpresa e tirar o máximo de coisas não permitidas dentro. Na geral, o que se diz é tipo uma revista. É uma revista geral. As rebeliões, existem também as operações especiais adentram na prisão. Como que, por exemplo, você tá no meio de uma rebelião, tá o Arnaldo tranquilo, saiu de casa, falou Deus me ajude, foi pra prisão. Pra fazer o plantão de serviço. Aí, de repente, uma rebelião. Como que é o procedimento, Arnaldo? Eu falo assim, gente, ação e reação.
Porque a gente sempre... Coitado, Arnaldo. A gente brinca dentro do presídio, assim, porque tem também, sabe, a parte boa das brincadeiras, das coisas. Deve ter. Você entra pra dentro do presídio, você nunca entra pensando que vai ter uma rebelião. Mas a gente chama de leitura do presídio. Assim, a gente vai pegando uma experiência e tal, e eu aprendi isso aí com os mais antigos, de ler. Por exemplo, eu chego de manhã para fazer a contagem, né? Quando a gente chega para fazer a contagem, a primeira coisa que a gente faz no presídio é contagem. Geralmente, a gente bate papo com os presos. Chega lá assim, daí, bom dia, rapaziada, a contagem aí, quantos tem aí? Dependendo da forma que os presos respondem, a gente já sabe como é que tá o clima da cadeia. Isso é fato. Se o preso Dá um exemplo. Por exemplo, bom dia, senhor Arnaldo. Bom dia, senhor Arnaldo. Presa. Chega o Arnaldo. A gente chama de bocuda, né? Isso, Tem as tô gírias, aqui. assim, eu não falo Tem gíria. problema, tá? pode falar. Tá. Mas assim, existe as gírias, Tá. né? Chego lá na portinhola do cubículo, né? E bato lá. Contagem aí, doutora. Ah, Dependendo da forma que você responde, porque a gente conhece os presos. tá, respondo oi. Não, eu falo assim, Como que bom dia, senhor Arnaldo, tudo bom? Tranquilo? Quantos aí? Entendi. 3, cadê a galera? Ô, rapaziada, contagem, porque às vezes eles estão dormindo ainda. E o cara pronto pra rebelião, ele responde. Só que, não, mas daí assim, ó, aí a gente começa, de repente o preso fala assim, 3, senhor. Entendi, ele vira pro- é mais seco. Tipo o namorado quando tá, Tá entendeu? bicudo, Tá né? bicudo. Daí, Ou então- existe a possibilidade. Chance de rebelião. Então, mas a gente não digo que é chance de rebelião, mas a gente percebe que tem Que o algo clima tá diferente. pesado. Tá rolando alguma Aí você coisa. solta os presos, começa Tá a soltar rolando. os presos para setor, solta os presos para escola e tal. Sempre tem as brincadeiras, porque quando fala preso, muita gente imagina, né? Aquele monte de grade, a gente andando do lado de Condições fora da grade. insalubres. Não é isso. Um presídio, ele tem, assim, vida. Você vai lá, abre o cubículo, tira o preso de dentro do cubículo. Vocês Faz trafegam a revista. junto. Sim, muitas vezes. Hoje mudou muito, mas vamos falar do meu tempo. Eu entrei em 1990 na Penitenciária Central do Estado, que era a maior, era a segunda maior do Brasil na época. E no Paraná tinha o AU, Penitenciária Central, Feminina e Colônia Penal Agrícola. Não tinha mais preso. Mais nada. Mas tinha as cadeias, né? Da Polícia Civil e tal. Então, quando a gente chegava de manhã, a gente fazia a contagem e soltava todos os presos. Era, na época, 1.460 presos lá. Dos 1.200, 1.400, ficava nessa faixa. Então, quando você soltava os presos, você ficava no meio deles. Não tinha grade separando a gente deles. Existia respeito ali. Respeito. Porque eram, assim, hoje tem muitos negócios de comando, né, e tal. Naquela época, não. O preso Dentro da prisão existem as organizações criminosas, é No isso? Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? A gente vê, vocês vêem na televisão, a gente vê lá pessoalmente. Então, quando a gente soltava esses presos e eles começavam a passar, dependendo da forma que eles passavam, se cumprimentava, que a maioria dá bom dia, assim, bom dia, senhor, bom dia, e outros servidores e tal, toda aquela galera ali. De repente, os caras passam cabeça baixa e tal, e tá aquele clima e tal. A gente já fala assim, gente, tem alguma coisa estranha. Daquele arrepio na espinha. Aí a gente busca assim, ó, queira ou não, existe dentro da cadeia. Tem muita gente que não gosta de falar essas coisas, né? Mas eu Fala, vou não, falar. fala. Fala. Os presos que são os ditos vozes, né? Que são os caras que estão No patamar mais Aham. elevado. e que acaba assim, infelizmente, é um mal Influencia. necessário. Não mal porque necessário. É um mal necessário. Para proteção. Porque muitas vezes, para quem assistiu o filme Carandiru, Uhum. Eu e vê assisti. lá aquele preso sentado lá, que os outros vão lá pedir autorização para É ele para aquilo. matar alguém ou para fazer uma rebelião, é aquilo também. Porque muitos presos não têm interesse em rebelião. E às vezes ele tem uma voz assim, ativa, né, sobre os outros. Então, o que a gente fazia quando a gente percebia que estava esse clima tenso? Não a gente, o guarda que está lá, né, batendo o cadeado e coisa, mas a gente falava para os chefes, né, para o inspetor, que depois passava para o chefe, você pensou, a cadeia está meio estranha. O que eles faziam? Chamavam esses caras. O que está pegando, rapaziada? Tá acontecendo? Não, nada não, senhor, não, tá estranho mesmo, o que tá acontecendo? Tá. Então, você começava, a gente falava, tirar o serviço do cara. Uhum. E às vezes tava realmente, eles falavam, não, é porque tá acontecendo isso, e você, tá, e vocês vão resolver de que forma? Nós vamos enfiar a PM aqui dentro, porque naquela época era PM, hoje é o SOI, né? Vamos enfiar a O PM. SOI. Hoje é o SOI. Qual que é o... SOI é o Setor de Operações Especiais. Isso. Na época a gente tinha a PM, né, que era o batalhão de guarda. Eu falei assim, ó, se vocês acontecer alguma coisa, a gente vai enfiar a PM aqui dentro para dar uma geral, para trancar a cadeia. E para eles não era nada interessante trancar a cadeia. E realmente era trancar, fechar tudo. Recolhe todo mundo. Sem tranca, visita, sem visita. Isso. E muitos presos. A penitenciária naquela época, de 1.400 presos, uns 900 trabalhavam. Tinha setor lá dentro, setor de montar grampo, costurar bola.
Então, muitos tratavam da família de dentro do presídio, com o dinheiro que ele recebia. E naquela época tinha dinheiro na cadeia, recebia. Hoje não tem mais, Arnaldo? Hoje não. Hoje dinheiro não tem nem no que gastar, porque naquela época tinha cantina, eles pegavam dinheiro mesmo, físico, na mão, né? Hoje não. Hoje o cara não tem o que comprar, a não ser as drogas que entram, né? E nem como mandar para a Forças. família. Ele não consegue monetizar dentro da cadeia para mandar Não. para a família? O que Não? acontece hoje sobre trabalho é os setores que o cara recebe o dinheiro, ele recebe, entre aspas, né, vai depositar numa conta do FUPEM, que é o Fundo Penitenciário, daí a família ele pode tirar uma parte, ele pode deixar uma parte para ele receber quando ele sai. Mas naquela época era assim. Então a gente fala assim de essas coisas, né, de saber como é que a cadeia estava naquele dia. Era dessa forma que a gente percebia. Hoje não, hoje está mais difícil, porque hoje as cadeias não são abertas, que nem naquela época, né? Hoje é mais, como é que a gente saiu de bater cadeado para coisa mais eletrônica, né? Mais câmeras, tem câmera por tudo quanto é lado. Então o cara consegue olhar uma cadeia quase inteira de dentro de uma sala igual essa daqui, com o CFTV. Você acha que na tua época, então, havia mais risco do Olha, que nos dias de hoje? eu acho que não, porque naquela época, o fato de não ter os comandos, essa coisa de comando, o preso chegava na cadeia para puxar a cadeia. A gente usava esse termo, ele chegava a puxar a cadeia. Tinha preso que chegava lá, eu conheci preso que ficou 30 anos preso. 30 Nossa. anos, sem ver o que era. A gente até brincava com ele, né? Eu falei assim, cara, quando você foi preso, que carro que era? Imagina, eu entrei em 1990, ele foi embora ali por ano 2000. Então, você veja quantos anos o cara Arnaldo, e você já chegou a ficar com dó de algum desses presos, assim? o termo dó. Cria uma relação de amizade? De amizade, Você conseguiu assim? criar uma Ou de relação? na verdade, nem amizade, talvez a palavra, talvez empatia. Sim, olha, quando vocês. Quando as pessoas, quando falam de presídio, eu já falei isso. O que você imagina, por exemplo, vamos supor assim, 3 horas da tarde, numa penitenciária, o que está acontecendo lá, naquele momento? Vixe, a gente nem consegue imaginar. Quase ninguém consegue. Por isso que gera essa curiosidade das pessoas. Mas vamos pensar em 3 horas da tarde, eu lá de plantão. Eu posso estar cuidando de um setor de trabalho onde os presos estão trabalhando. Você olha lá para dentro, tem 30, 40, 50 presos trabalhando naquele setor. E tem um portão com cadeado, e eu fico achado daquele cadeado. Então o preso vem me pedir alguma coisa, ele vem conversar, outros presos vêm conversar e tal. E isso é o dia todo dia. Aí o preso precisa ir para um atendimento, serviço social, médico, advogado. Para quem que ele pede? Para a gente. Então, eles respeitam, eles pedem licença para falar com a gente. Com licença, senhor Arnaldo, será que tem como o senhor conseguir um atendimento social para mim? Porque a minha família não veio esse final de semana, preocupado e tal. Daí eles chamam assim, vamos usar as gírias deles, eu uso a pipa, né, que é o bilhetinho. Então, o senhor não leva. Eu, particularmente, eu corrigia muito esses presos. Assim, não, eu não gosto de gíria. O cara vem assim, uma pipa. Eu falo, não, isso aqui é um bilhete. Então, eu falo para os nossos policiais penais que estão começando hoje, se corrijam. Não deixa a prisionização pegar vocês, sabe? Porque... Existe toda uma maneira de falar diferenciada entre eles. Quando a gente fala que o elo de ligação do preso com a sociedade é o policial penal, é o primeiro elo. Então, se eu começar a falar a língua dele... Acabou. Eu tô levando a cultura dele para dentro da minha casa, para o meio dos meus amigos. E ao contrário, gente, você tem que fazer o preso. Eles chegam assim, às vezes, senhor, não, arruma um PH? Você arruma o quê? PH, eu falo assim, nem sei o que é isso. Eu sei o que é. O que é? É papel higiênico. Eu falo assim, eu nem sei o que é isso. Eu falo assim, pô, fala certo comigo, rapaz. Nossa, um papel higiênico? Eu falo assim, tá, papel higiênico, isso aqui é um papel higiênico. Então, só que assim, infelizmente, né, tem policiais que acham que para ser, como é que faz, se sobressair com o preso, que falar gíria é mais correto, né, e não é. A gente tem que corrigir os presos, né, de falar essas Arnaldo, coisas. eu vejo que você tá muito bem resolvido com a sua profissão, a saúde mental tá boa, mas, pelo que a gente vê hoje dentro de um panorama, assim, de pesquisa, 1 a cada 10 policiais penais estão com depressão decorrente dessa vida, né, um adoecimento mental, essas questões do ambiente de trabalho, exposição constante à violência, né? Você chegou a acompanhar alguns dos seus colegas de trabalho que tiveram esse tipo de problema?
Então, acho que você nem sabia, né? Mas eu fui o gestor do PASP, que é o Programa de Atenção à Saúde do Servidor da Polícia Penal. Nossa. Então, o PASP, ele surgiu lá em... Nossa senhora, já deu um branco aqui, a Sabrina vai me Alguns puxar. anos, Não, alguns não, nem anos. tanto. Foi pouco antes da pandemia. Nossa, é recente. Recente. Então, para que surgiu isso? Antes teve o Prumos, né, que é o programa das todas as forças de segurança do Paraná, que é um programa que é gerido pela polícia. Tem uma capitã da Polícia Militar, que é a Capitã Ronise, ela é gestora do Prumos. E o PASP é da Polícia Penal só. Para que serve? É exatamente para isso, para saúde mental. O Prumos só cuida da saúde mental. O PASP é o que dá apoio para esses policiais penais. Então, eu assim falo, é muito Que estão necessário. nativa, policiais penais que Não, estão não. não necessariamente. Aposentados, família, tudo. Isso inclui tudo. O parente de primeiro grau pode ser atendido pelo Prumos, que tem os psicólogos, tem assistente social. Então, qualquer policial penal pode procurar o Prumos, o PASP, né? Através do PASP chega-se ao Prumos, no caso da Polícia Penal. Então, eu fui por 3 anos gestor, saí agora em janeiro, né? Ficou a Tatiane no meu lugar, tá fazendo lá, inclusive, um trabalho maravilhoso. Então, nós temos no Paraná inteiro já. Né? Antes a gente só tinha, então, cuidar da saúde mental. Nós temos muita gente nessa situação assim de saúde mental, porque é pesado o clima. O policial penal, você falou, como é que você sabe quando você entra para dentro da cadeia, né? Você só entra e Você não reza, sabe se né? vai sair. Você não sabe se vai sair. Quando a gente fala que a gente é refém durante aquelas 24 horas, isso é fato. E não é só lá dentro, né? Depois que você sai de dentro do presídio, tem aquele preso que ficou preso lá, né, e tal, e sai pra rua revoltado, e às vezes passou por uma situação da gente ter que colocar ele no castigo. Porque o cara tem... lá você tá para corrigir, né? O cara, e às vezes, dependendo do que ele faça, você é obrigado a colocar ele no confinamento lá. É solitário? Não existe solitário. Não existe. Esse termo Não no solitária é coisa de filme, né? Não existe. O que mesmo seria porque esse não tem nem espaço para pôr o cara. Solitário seria o cara no lugar sozinho. E quais seriam esses castigos? É uma galeria que não vai ter televisão, que não vai ter... o cara não vai receber visita, mas tudo isso daí passa pelo conselho disciplinar. Você pega o cara lá, por exemplo, o cara desrespeitou um funcionário, lá o policial. Dependendo da forma que for desse desrespeito, ele vai para o castigo. Ele não pode. Ele está lá para ser ressocializado. Você né? acredita na ressocialização do sistema prisional? Eu conheço ex-presos que já vi os caras, encontrei na rua, que tá bem. Mas dizer que a cadeia só não ressocializa ninguém, não. Você falou muito da cadeia, dessa relação de insegurança com insegurança da vida do policial penal, tanto fora quanto dentro. Eu queria saber, Arnaldo, nesses anos todos que você trabalhou ali, gerenciando vidas, né? Que é mais ou menos isso. Qual foi a história que mais te marcou? Eu acho que devem ter várias histórias, mas deve ter alguma que fala, não, essa história me marcou muito. Boa ou ruim? Tem você boa e tem faz ruim. Essa análise, tem boa ou ruim. Nossa, eu vi... uma das coisas que mais me impactou lá no meu começo da carreira foi ver um preso sendo esfaqueado. Meu Deus. Então isso daí pesa. A gente fica dentro ali... da prisão. Dentro da prisão. Fechava o olho para dormir e ficava lembrando, né? Do cara furando o outro. E a gente acaba olhando, né? Você não consegue não olhar. E ali, né? Na sua frente, a poucos passos. Então isso daí ficou assim no meu cérebro um tempo. Depois acaba passando, porque depois eu vi mais um, depois eu vi 9 no total dos meus 35 anos. E você acaba ficando um pouco frio com relação a isso, né? Não que a gente perca a humanidade, né? Com relação a uma vida que está se perdendo. Mas a gente aceita melhor. Então isso é uma das coisas que me impactou. Mas tem as coisas boas também, né? Então fala uma coisa boa, já que você falou uma coisa ruim. Essas amizades, assim, gente. Nossa, o que a gente faz de amigos? E amigo verdadeiro. Amigos com presos ou amigos... Não, policial, né? O preso não tem como, assim... Não tem como? Até quando você fala assim, a gente conversa com os presos e tal, mas não tem como você ter uma amizade, pelo menos da minha parte, não, né? Sair de lá, o preso sair de lá e virar meu amigo, não consigo ver isso em mim, né? Mas a gente tem, porque a gente faz lá amizade verdadeira com muitos, né? Que na verdade se torna uma família, né? Sim, imagina, você passa 24 horas dentro do presídio ali,
E você, às vezes, confia a vida naquele cara que tá do teu lado. Então, você pode ser que, na hora que a gente fala assim, que o bicho pega, às vezes, uma atitude com quem você tá, dependendo de quem você tá, pode salvar a tua vida. Sim. E eu tive amigos dessa forma, sabe? Que você de confiar. Assim, conseguiu eu vou com esse manter. cara pra guerra, né? Que entrar dentro da galeria. A gente já aconteceu, assim, de pós-rebelião, por exemplo, e o diretor chegava assim, ó, preciso de que entrem lá dentro, que feche, que conte os presos. E a gente entrar, sabe? Eu falei assim, quem que vai entrar? Eu falei assim, ó, fulano, Beltrano, entra. Eu falei assim, então eu entro também, sabe? Então a gente tem disso. Pra dar aquele apoio, Pra né? dar apoio, porque Arnaldo, é difícil. em algum momento você foi trabalhar, aconteceu alguma coisa que você falou assim, que você pensou assim, hoje eu não saio vivo daqui. Teve algum episódio específico que te marcou? Teve? Então, quando a gente fala da leitura, né, da cadeia, nessa época eu trabalhava na chefia de segurança junto com o que hoje é meu compadre, inclusive, né, o Rogério. E a gente alguém fez, ele disse, a cadeia tá com um clima estranho e tal, acho que os caras vão pegar, e a gente chamava, vai pegar, hoje o bicho vai pegar. E a gente percebendo isso, a gente começou a passar em cada posto de serviço, o Rogério vai lembrar disso quando ele vir, e tirar os agentes, chegar e falar assim, ó, saia, a hora dá uma disfarçada e tal, e vai saindo. E a gente foi passando em cada posto de serviço fazendo isso. E eu me lembro quando a gente subiu lá na PCE, na 3ª e 4ª galeria, e a gente subiu e mandou o servidor policial que estava lá em cima descer. Quando a gente estava descendo, estava eu, o Rogério e o outro rapaz lá, o Toninho, e os presos que eram do comando, essas coisas assim, né, parado no portão. E não, eles pararam na nossa frente e falaram assim, o que está acontecendo aí, gente? Eu disse, não, nada. Eles falaram assim, não, vocês não vão passar por aqui. Aí o Rogério, então a cadeia tá aguentada? Ele disse, não, assim, então deixa eu passar. Eu disse, não vamos passar. E eu tava junto, assim, né? Daí você começa a tremer, né? Porque você vai, putz, virei refém agora. Daí eu disse, não, cadê os outros servidores? Cadê os outros policiais? Eles falaram, guarda, cadê os outros guardas? Eu disse, não, a gente já percebeu. E os presos vieram e cercaram a gente. Então ali a gente ficou refém por alguns longos minutos, né? Depois a gente falou assim, não, o que vocês querem? Pô, porque todo dia essa conversa, que a cadeia parece que vai explodir, tá muito tenso e tal. Então tá, ou vocês param com isso e a gente conversa, ou a gente vai pôr a PM aqui pra dentro. Daí tal, passou. Então foi esse momento aí meu, acho que o mais tenebroso que eu passei. E isso foi lá no dentro. começo da sua carreira ou mais Não, esse daí foi, eu me lembro até o ano, foi o ano 2001. Ah, no começo, porque você já tem 35 anos de carreira. É em 90, 2001? 11, 11, né? 11 anos, mas já tava... E, Arnaldo, não sei se você chegou a ter contato com essa problemática que eu vou te falar, que eu até abordei com o David, dos homens transexuais na cadeia. E eu não cheguei a trabalhar com eles. Não chegou? Não, porque eu trabalhei... cadeia eu trabalhei em 2 lugares. Foi a Penitenciária Central por 14 anos e mais 12 anos na Casa de Custódia. Então a gente não pegou esse público, né, de presos separados da forma que foi. Mas visita sim. Visitas, né? Já. Porque no domingo vinha visitas e às vezes até a gente brincava, assim, um dia, né, a gente olhou na fila assim, né, porque tinha a fila dos homens e a fila das mulheres. Sim. Daí o servidor que estava junto ali falou assim, ô senhora, essa fila aí não é, isso aí é só dos homens. Só cruzou os braços e olhou pra gente e falou assim, eu acho que ela tá na fila certa sim. Mas naquela época não tinha, igual eu tô falando lá dos anos 90, né? Sim. Esse respeito a E nem essa mulher, separação também, né? Porque hoje, se falar, né? Hoje você separa, né? A gente fez curso, inclusive, né? Sobre o tratamento com os presos. Mesmo eu não tendo trabalhar, eu sei como é que funciona, porque a gente fez... É um tratamento diferenciado? É um tratamento, é diferente. Porque a segurança deles também fica muito em risco, porque existem casos de violência com Sim, esse claro. trans na prisão, né? Sim, existe. Então, por isso que hoje é feita essa separação. O servidor é treinado também, né, para... não importa se você tá ali como homem, tá como mulher, né, mas tem lá aquele negócio do nome social, né, você tem que chamar ele pelo nome que ele escolheu. Então, isso é as instruções que a gente recebe, né, não tratar mal, tipo assim, não, você é homem. Discriminar, né? Discriminar, existe, né, uns que fazem mais assim, pela regra, né, e pelo que a gente aprende que não tem que fazer, não. A gente tem que tratar como tem que ser tratado. Corrupção dentro do sistema e dentro do presídio. O que você já viu que te revoltou ou não? É tudo maravilhoso.
Arnaldo agora Olha, tremeu. Se... Arnaldo, e nós queremos nomes. Mentira. Nossa, imagine, hein, onde que não existe corrupção, É, né? Hoje, se a gente no pensar Brasil. que juízes, né, se corrompem, você imagine um policial penal, né? Não que seja uma regra, eu, graças a Deus, e por, como é que eu posso dizer assim, de criação, Valores. né, de valores. Ideologia, né? Eu nunca me envolvi. Eu tenho um irmão, inclusive, que é policial penal também, que está nativo ainda. E eu sempre falei para ele assim, cara, honra esse sobrenome que a gente tem, não leve nada para dentro de um presídio. Mas tem muito, infelizmente tem, né? Porque hoje nós temos lá o policial penal concursado e temos também os terceirizados. Então, você veja, um policial penal ganha X, o outro ganha Y. Não estou dizendo que o fato do cara ganhar pouco, ele vai fazer, né? Mas Mas tem é uma um disparidade tem- de salário. Mas tem um Aham. facilitador também. Mas tem um monte de que ganha lá em cima que faz E coisa também errada, faz. né? Então, não é a regra. Mas é mais, sim, o preso, ainda mais que eles têm um pouco mais de poder aquisitivo, ele vai tentar, né? Eles tentam levar para dentro da unidade lá um celular. O celular para eles é tudo, né? Droga. E arma é Tudo muito raro. facilitado pelo policial penal, é isso, Não normal? é todos, né? O que eu digo assim, toda droga que entra dentro do presídio ou o celular que entra dentro do presídio é policial penal. Eu trabalhei por 5 anos quase no setor de segurança externa, que é a porta de entrada da visita. Não tem um fim de semana que não caia alguma coisa ilícita na entrada das visitas. E não estou falando num final de semana, estou falando da visita que tem na sexta, que tem no sábado e que tem no domingo. Aquela visita que coloca, por exemplo, droga dentro do corpo. Isso, nós temos o raio-x, o body scan. O body scan, a pessoa tem, não importa quem, criança, bebê, tudo passa pelo body scan. Então, todo fim de semana é apreendido alguma coisa ilícita ali, celular é mais difícil porque até mesmo o body scan pega melhor. Então aquele procedimento agacha, Não existe respira, mais. não existe. Glória a Deus, né, Arnaldo? Até para nós Tosse, era aquele- ruim. Tosse, né, que tem. Pensa, se Tem. colocar Não é legal aquilo lá. mais é ou menos aí, vamos pensar 600, 700, 800 visitas dentro do presídio, revistando todo por mundo tossindo, né? Né? Meu Deus, Então, é o Mas eu caos. passei por essa parte Não, aí, e fora que né? é constrangedor né, não Só é que uma necessário. situação. Só que é Não, necessário. Eu entendo que seja necessário, mas é muito constrangedor. Não, mas É, hoje Arnaldo, é tudo na base da máquina. Eu falei, a gente saiu de segurar a chave para coisa. tecnologia. Eu acho que tem que ir, porque tem também uma segurança maior. Porque às vezes você coloca lá no estômago, tosse, meu filho, dali não sai. Só com cirurgia. Acontece, né, da gente ter que Acontece. levar a pessoa pro hospital. Não é verdade? Eu já Várias ouvi um vezes. caso que colocou tanto no negócio. Minha filha não tinha. Aquilo não saía, só com cirurgia. Arnaldo, existiu uma série bem famosa. Não sei se você assistiu. Você assiste a Netflix? Não Arnaldo? assisto. Eu Pelo sou amor de Deus, anti... Arnaldo, vamos Ainda mais se for de presídio. do Ninguém Tremembé, cansa, né? né? Do Tremembé. Pois é, diz que tá. E foi tá fazendo eu sucesso. assisti, Eu não assisto. e foi uma série que retratou de maneira meio hollywoodiana, com muito glamour, o presídio e as relações ali. O que, no meu ponto de vista, prestou um desserviço à sociedade. Eu Eu queria não saber a sua opinião, assisti, mas você não mas- assistiu, né? Arnaldo? Mas assim, ó, por exemplo, aquele Irmandade foi gravado lá no Eu não assisti o Piraquara. Irmandade. Eu assisti um capítulo. E aí? Quando você começa a ver que aquilo lá, ai, gente, não existe essas coisas. Não existe? Não, tem muita coisa. As fantasias. Isso daí que acaba, às vezes, atrapalhando até o nosso trabalho, né? Por exemplo, quando falam, né, do... O que você imaginava, assim, de um agente, um carcereiro, por exemplo? Qual que é o estereótipo, assim, que vocês imaginam? Sem ver. Ai, brutamonte, grosseiro, né? Grosseiro. Já que você falou... assim, né? Então, eu passei por uma situação, assim, uma vez que eu encontrei com uma garota que trabalhava comigo lá, né, no presídio, e ela estava com a mãe dela. E daí ela falou assim, olha, mãe, isso aqui é o Arnaldo, trabalha comigo, ele é agente penitenciário lá. Ela me mediu de cima e embaixo, assim, né? Assim, nossa, você é agente penitenciário? Você soa? Não parece? Daí eu falei assim, mas o que a senhora imagina que é um agente penitenciário?
Ela ficou assim, né? Ficou sem graça e tal. Eu sei porque todo mundo imagina. Vocês lembram daquele personagem do Bussunda, o Paquetá, Lembro. que andava com um cacetete na mão, batendo com a barrigona, com os botões da camisa aberta, com um troço enroscado na boca. A maioria das pessoas, assim, quando fala, né, de um carcereiro, como fala, a maioria fala, imagina aquilo, né? Não imagina que hoje, por exemplo, a gente tem uniforme da Polícia Penal. Uhum. No meu tempo, a gente usava só um colete, assim, né? Preto de um lado e à noite a gente virava ele pro lado laranja. Aquele era o nosso uniforme. Prova de bala, não? Não, mesmo não, de tecido mesmo. Aí a gente entrava lá para dentro do presídio, mas a gente, embaixo daquele colete, tinha uma roupa, tinha uma pessoa, né? E as pessoas imaginavam só o Paquetá, né? Tipo, o cara troglodita que falava errado, que não sabe falar. Mas, gente, o policial penal hoje, né, que era o agente, tem, nossa, formação superior, maioria. Mas você sabe por quê, Arnaldo? Porque a gente, na verdade, é induzido a pensar assim em razão da estereotipia de filmes, novelas, como você falou do Cacete Planeta antigamente. Do Paquetá lá. Do Paquetá. Então, assim, a gente tinha realmente essa visão. Até porque, para tratar com presos, o que a gente imagina? Que tem que ser uma pessoa grande, forte, que não pode demonstrar sentimento, cara amarrada, social nenhum. sem traquejo social, porque tá trabalhando com gíria. Falar gíria. Então a gente até pede desculpas pela essa estereotipia do policial penal, né? Mas é culpa dessas séries, dessas Não, coisas. E também o policial penal é muito linkado ao próprio detento. Exato. Né? Quando a gente fala da prisionalização. Isso. E às vezes o policial penal ele tem um pouco de culpa disso, de querer falar igual preso, sabe? Falar assim, aquelas gírias. Uhum. Nossa, eu sei todas as gírias de preso, sei o nome, porque quase tudo eles chamam por apelido. Por exemplo, um celular lá dentro chama-se macaquinho, o cadeado é sapo, o vaso sanitário é boi. Eu sei todos, mas eu não falo. Você tá certíssimo. E falo pros nós, sabe? Assim, gente, eu falo pro meu irmão, mas, cara, não use esses termos, né? Porque fica feio. A gente tem que mudar essa coisa. E hoje, pelo fato dos policiais hoje terem, e acho que o próximo concurso já vai ter que ter curso superior. Quando eu entrei lá no 90, não precisava ter nem segundo grau completo. Então, isso aí é diminuir quem não tem. Não, acho que colocar no andar de cima, né? Porque a gente muito esse negócio do estereótipo, né? Assim, de mal, de diminuído, burro, de só tá trabalhando no presídio porque não sabe estudar. O policial penal é muito marginalizado. Ele tá linkado ao detento e as pessoas acabam igualando, colocando na mesma categoria, o que é muito ruim, porque é um policial com preparo que tá lá prestando um serviço social de extrema importância. Arnaldo, histórias de amor. Você já presenciou alguma? Já. Conta uma bonita. Uma bonita, porque eu acho que deve ter alguma. Você fala bom, tem de preso com servidora, existe. Mas não vamos pular essa parte. Mas já essa que é boa, não. Existe, não, essa eu quero. Porque são seres humanos. Servidora? Né? E também lá na penitenciária feminina também, né, gente? Nossa, conta um o David caso. vai me matar, né? Depois ele fala não, cara, David você tava contando as nossas... Mas existe, né? Em todo lugar. Claro! Existe. Não, mas tem... Só para aliviar a tua situação, trabalhei anos no tribunal e tem casos também. De embargador com servidor. Então, acho que o amor pode estar em qualquer lugar. Lá no hospital, de médico, de enfermeiro, existe em todo lugar, né? Mas sim, existe. E também tem aqueles das visitas que conhecia os caras por carta. Ainda tem. Hoje não vai precisar de carta mais, né? Hoje eles fazem por celular, porque dá um jeitinho de ser por celular. E acabar indo lá e casar com o preso. E o cartorário e tudo, e fazer o casamento lá dentro, com ela vestida de noiva. Casar com o preso enquanto ele tá preso. Enquanto ele tá preso. Mas aí tem a relação sexual, que é o dia ali da visita. Tem a visita íntima, né? A visita íntima é direito do preso, inclusive. Né? Tem lá o motel, né? Que é os quartinhos, que é preparado para isso. Mas, assim, tudo com regras. Tem carteirinha, tem que comprovar que existe
realmente naquele laço, né, de família já. Então, mas aí o serviço social faz tudo. Eles filtram e tal, para chegar a ter a carteirinha íntima. Não pode ser uma garota, por exemplo, de programa para ir lá ter uma relação. Tem que ter uma relação... Que interessante. Sim, Fixa, uma relação fixa. Tem que comprovar. Dá um jeitinho para tudo, né, se quiser. Fazem também em cartório, pode até burlar, mas vai ter que burlar. Vai ter que enganar a gente bem enganado, porque serviço social... Tem que ser o quê? Tem que ser esposa ou namorada, ou alguém que tem tenha... que comprovar vínculo. Comprovar. Que jeito comprova, né? Então o sexo casual na prisão não existe, Arnaldo. Só se for entre os detentos. Sim, daí é lá com eles, né? Mas com a visita, só chegar lá final de semana e falar assim, ó, eu quero ir ali pro treme-treme com os caras. Não vai não. Não vai não, filho. Fica aí. Não vai. Mesmo porque pro parte de visita, pra essa parte, só vai realmente o preso que tem visita, né? Então, ele tem uma vontade hoje de ter uma relação diferente. Vou passar no presídio. Não, existe, tem fetiche pra tudo. Tem, nossa, tem gente que... Essa servidora que teve o caso com o preso. Não, eu não penso que vai fugir disso. Se descobre, ela daí deixa de ser servidora, ela é exonerada? Não é exonerado. Não é exonerado? Não é, porque o que é assim, vamos dizer assim, qual que foi o erro dela? Amar. Amar. Ai, Arnaldo, mas não existe uma regra que eu acho que eu chamaria de antiético, né? É antiético. Mas aí, aconteceu, e agora? Vai fazer o quê? Matar os dois? Ou o cara já tá preso. O cara já tá preso. Ela não pode ser exonerada porque tem a estabilidade de emprego. Pode trocar de local de trabalho, né? Eles trocam? A direção pega lá e troca, né? Olha, às vezes sim, às vezes nesse não. caso que você presenciou. Mas foi trocado. Mas veja, é uma questão muito perigosa, porque ela pode ser uma facilitadora. Exatamente. Entendeu? Ela pode facilitar tanto a entrada de, na verdade, de produtos do crime. Sim, mas sim, só que não é tão... a gente fala, o servidor também passa pelos raios-x ali. Mas é diferente. Sim, claro que é diferente. Porque você tem uma relação de confiança com os teus parceiros, entendeu? A gente fala assim, pra tudo se dá um jeito, se quiser, né? Pra tudo se dá um jeito. Se você fala assim, eu vou levar tal coisa, posso não levar num dia, mas um dia eu consigo. Vai tentando. Então, existe isso, sim. Então, o ideal, quando isso acontece, geralmente já é feita a transferência do servidor, homem ou da servidora. Além das informações privilegiadas, ela pode fazer uma diferenciação. Sim, e quando eu falar ela, vamos usar ele também, porque no presídio feminino, tem o presídio feminino também, e trabalha homens lá também. E esses homens também já se apaixonaram por detentos? Olha, eu não sei se apaixonam, mas a gente já sabe de casos, né? De casos de relações. Às vezes vão botar numa situação complicada. Mas assim, existe também. Não, e na verdade isso que você está falando pra gente, a gente sabe que isso é muito comum, né? E eu acho que é importante trazer, porque... veja, é uma responsabilidade muito grande do servidor quando ele está trabalhando, porque ele está ali representando o Estado que está nos representando, a nossa segurança. Então, como que um agente penal coloca em risco a nossa segurança? Porque ele pode ser um facilitador do quê? De fuga. Nossa, né? Tanta coisa. Organização criminosa. Sim, existe. Então tem muitas nuances que ela deveria responder um processo administrativo, inclusive. Eu não sei hoje como é que anda, assim, eu fiquei fora do presídio, né? Desde 2017. Você tá fora. Eu tô fora, que eu falo assim, né? Mesmo trabalhando em outros setores. No setor de segurança externa, por exemplo, é que fica ali no portão, né, fazendo aquele controle de acesso realmente e a segurança externa. Então, depois fui para o PASP, né, que é o Programa de Saúde do Servidor. Fiquei fora, mas lá para trás, lá na minha época, a gente sabia de... Tinha, deve ter entre os presos também, né, Arnaldo? Claro, existe preso homossexual adoidado, né, gente? Ou mesmo aqueles que não são e que lá na prisão... aconteceu, já que é para contar história picante, Vamos né? para picante. Vamos para picante, vocês falam, gosto de história picante. Tinha aqueles presos bem chatos, assim, eu me lembro de uma época, assim, um preso... Sabe que você fica com vontade de esmagar esse cara, mas não pode, né? A gente só suportava o cara. Aí um dia, né, a gente chegou para trabalhar, aí um outro servidor, outro policial, acha que você, Arnaldo, dá um pulinho lá no terceiro quadrante, dá uma olhada lá no setor tal. Depois, o que tem? Não, vai lá e olhe. Aí, gente, eu cheguei lá e tava esse preso, que era o chato, que era metido a bandidinho, chato, sabe aquele chato que gosta de ficar incomodando? Crica. O crica. E daí tem um lance assim, né, quando o cara vira menina dentro do presídio.
Ele vira mesmo. Daí ele tava de sobrancelha feita, de batom, com a camisetinha amarrada do lado assim, do coisa, e uma bermudinha jeans cortada, toda desfiada. Eu fiquei olhando assim, né, pra ele e falei assim, "Oh, você é bandidão então, né, cara?" Assim. Então, você veja, e às vezes não é porque o cara quer, porque ele tá devendo alguma coisa pra alguém, e os caras falam assim, a partir de amanhã você vai ser mulherzinha. O cara, não vou assim, vai. Existe sim. isso mesmo Existe. dentro da prisão. Existe. É gente. triste, na verdade. Porque assim, ali é a lei do mais forte, né? Não adianta romantizar a É o cadeia que segundo, né? é o mundo, é um mundo deles. É o Então segundo. tem de tudo. Quando eu falo assim que tem o voz, que tem um pouco mais de voz, e tem o que não tem nada, né? Que é o coitadinho lá no canto, assim, largado. Então esses aí estão muito suscetíveis a virar piar, né, menina dos caras lá. Então existe sim. Os presos vão querer me matar a partir de hoje, né, quando eles veem essas coisas, mas eles sabem que existe também. Mas isso, na verdade, não é um segredo. Não é porque- segredo, em Não, filmes a a gente gente sabe. vê e tal. Porque só nesse documentário Tremembé, Carandiru, Carandiru eu Sério? assisti. Nossa! Tremembé eu não assisti, mas o que mostrou, o Rodrigo Santoro fazendo papel do que... É verdade. Então, assim, O a gente Caran- sabe que existe, né? No Tremembé, Eu lembrei eles, agora. eles mostram muito as relações. Porque, na verdade, a Isso pessoa aí tá é verdade, presa ali essa parte. vivendo uma realidade paralela. Às vezes não é a realidade Não é. dela, não é a identidade que ela, né, que ela assume na vida fora da prisão, mas ali ela assume aquela identidade. Arnaldo, dentro desses 30 anos, mais de 30 anos, 35 35 anos trabalhando, se você pudesse mudar alguma coisa dentro do teu trabalho, dentro de tudo que você Dentro do viu, sistema. dentro do sistema, o que você mudaria? Nossa, gente, que... Agora você me pegou de É muita surpresa, coisa, Arnaldo? Muita coisa. Pontua o que você acha mais importante. A maior profissionalização do policial penal, que demorou muito para chegar, gente. Nossa, a gente ser equipados. Hoje, Treinados. sim, treinar. Hoje a gente pode falar que tá no céu, né? O policial penal que tá entrando hoje, entrando com arma, com uniforme, com coisa, com tudo, né? No meu tempo, você entrava ganhava uma chave de boca e um colete de tecido para entrar para dentro do presídio e fechar, porque era não era cadeado, assim, não existe, parafuso mesmo, apertar com chave de boca. Então hoje o policial penal entra com formação, ele passa por formação na SPEN, né, na escola penitenciária, recebe treinamento com arma, defesa pessoal, noções de direito, noções de tudo que você imaginar. Suporte psicológico. Hoje tem uma coisa que a gente não tinha na época. A gente procurava por conta, fazia grupos dentro do presídio. Assim, de apoio. Tinha uma psicóloga lá, bem gente boa, que era psicóloga dos presos. Mas ela fazia uma roda de conversa com a gente. Porque o alcoolismo, essas coisas. E na minha época era o álcool, né? Hoje deve ser a droga. Hoje é droga, né? Hoje é droga. E ainda para ajudar tem esse negócio de jogos. Então, quando eu falo assim, do PASP, eu fico batendo nessa tecla, né, gente? PASP, o Programa de Atenção à Saúde do Servidor. Onde é que tem a câmera aqui para me falar assim? Pessoal, procurem o PASP. PASP ajuda muito o servidor, tem ali um pessoal treinado para fazer esse acolhimento, assim, sabe, essas coisas, jogos. Quando você diz jogos, você fala o que? Esses jogos bets aí, do tigrinho? Gente, tem de gente que tá assim, querendo até se matar às vezes. Então você que é influenciador, parem de apoiar as bets, né? Tem tanto influenciador. Policial penal, não se afunde em bets. Também tem. E vá procurar ajuda, e quem tá, que procure ajuda. Nós temos lá hoje apoio, sabe? Tem. Muita gente fala assim, mas o Estado não dá. Dá sim, tá lá. No meu tempo não tinha, a gente nem sabia. Inclusive, a gente vai deixar, essa tua informação, a gente vai deixar anexada ao vídeo, exatamente, que se a pessoa tiver qualquer tipo de problema com bets, drogas, álcool, para que ela procure ajuda, porque a ajuda é gratuita. É gratuita e como é que eu falo? Não divulga, sabe? Ela é gratuita e de forma anônima. A pessoa vai lá e... vai buscar o atendimento, esse atendimento vai ser anônimo, ninguém vai divulgar. Ou seja, não é reportado pro não. chefe. Ele vai fazer ali o tratamento. O programa ele tem, inclusive, um código de ética, né? De quem tá lá dentro, não leva nada dali de dentro para fora. Se o chefe, por exemplo, o servidor procurou o PASP, eu não posso, a não ser que seja de uma coisa assim, por exemplo, uma ideação suicida. Daí tem que colocar. Daí a gente, por obrigação, tem que pegar, né, até a família, às vezes, pegar o chefe imediato dele e falar assim, gente, dê uma atenção, isso aqui ajude a gente. Porque já aconteceu, né, e tal, e a gente tem muito esse negócio de, não é muito não, né, porque a gente fala do universo de
quase 3 mil servidores, assim, ainda que a nossa taxa de suicídio é pequena, né, com relação Mas à ainda quantidade. existe. Mas existe. E Mas a taxa de suicídio é pequena, mas a taxa de servidores que são viciados é alta? então, assim, eu não tenho a porcentagem, assim, a gente não tem, né? Mas dentro da sua vivência é Tem bastante? bastante, sim. Né? Mas tem muitos que são moderados, né? Que a gente, lógico, pode progredir, né? Por isso que a gente fala, galera, cuidado, né? Tal, porque para ir pro fundo do poço é um passo, né? Então, procurar, tipo, o cara não consegue sair sozinho, vai lá, procura o programa, porque ele é anônimo, né? Não vai divulgar nome, não vai. Alguém procurou aqui? Não, ninguém procurou nada aqui. Então é assim a lista. Nem a nossa diretora-geral lá vai saber, né? Salvo assim quando. Coloca em risco. Coloca em risco. Arnaldo, e você hoje aposentado, você faz algum tipo de trabalho voluntário para os agentes policiais, para a polícia penal também ou não? Sabe que eu nem desgarrei, né? Eu tô ainda assim, porque eu saí dia 21 de janeiro, saiu minha... Agora! Sim, eu nem peguei cheiro de aposentado ainda, a gente brinca isso, né? Que o preso quando vai embora e volta muito rápido, a gente fala assim, não chegou nem a pegar cheiro da rua, né? E já voltou. E eu nem peguei cheiro de aposentado ainda, porque eu tô do dia 21 de janeiro agora, e ainda tô em contato permanente com a Tati, né? Muitas coisas ainda tá no meu cérebro, né? E aí ela me consulta, e eu acabei ela me botando de voluntário lá para outras coisas, para ajudar. Que bom, que você Então, tem assim, bastante conhecimento, vai ajudar bastante gente. 35 anos, imagina? 35 anos, de 1 mês e 3 dias. Nossa. Quando você começou, Arnaldo, tudo era mato, né? Você foi um precursor dentro do sistema prisional. Desbravador. Mas assim, tem presídio, acho que a PCS, se não me engano, inaugurou em 1958. Então, se bem que não é tanto também, né? Não. Ó, 58 para quando você entrou, que 90, foi 91. Né? 90. 90, comecei 18 de dezembro de 90, então eu vou considerar 91. Então, mas foram assim, ó, eu nunca faltei um plantão de serviço. Nunca, só trabalhei. Não, então, você, pelo jeito, é um exemplo de profissional e a talvez. gente gostaria de agradecer a sua presença aqui para enaltecer essa classe, que é uma classe que merece todo o nosso respeito. Com certeza. É uma classe que luta por segurança, que está à frente dessa batalha, né? Porque tá lá no outro extremo. Tá emocionado, Arnaldo? Eu tô, porque... Ai, Arnaldo! Que bonito, Arnaldo! E que bom! E a gente viu como você é um ser humano incrível mesmo, desmistificar essa figura truculenta. Você é um cara sensível, humano, querido. Estamos felizes que você está aqui representando a tua classe. Eu tenho certeza que os policiais penais estão orgulhosos de você. Espero que você continue fazendo trabalho voluntário e ajudando muita gente. Porque com toda essa experiência, ficar em casa não dá, né? Se quiser, pode vir trabalhar aqui no Quem Sabe Pode. Não, mas eu já tô Arnaldo. trabalhando. Inclusive, eu sou sócio de uma marcenaria, né? Então, e eu já tinha antes, né? Eu tinha parado lá na pandemia. A Dani tá precisando de uma marceneira. Olha aí, ó. Já tá mesmo cliente pra você. Tem algum nome a tua empresa? Tem Dreyer Móveis, que eu sou sócio. Nossa, que chique esse nome. Móveis, vamos deixar também. É assim, ó. Eu falo assim, a saúde mental da gente tem que, eu falo, lutar para não cair naquela da prisionização, essas coisas, porque tem vida depois de aposentado. Tem um trecho do livro da Fabiana Poli, que é Cadeados Mentais, que fala que o último dia é pior do que o primeiro, e é verdade. É verdade. Mas você é um cara jovem, Arnaldo. Você vai ainda fazer muito sucesso na marcenaria. É um cara cheio de vida. Praticar esportes que a galera pratica. Eu pratico bastante coisa. A gente faz trilha. Isso. Vamos fazer um brinde, amiga? Vamos finalizar. Vamos fazer um brinde ao Arnaldo. Vamos fazer o nosso brinde. E se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha. Nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Spotify, aqui no YouTube, Instagram, TikTok e na TV+. Até o próximo episódio.